Meia fecha salários com o Vasco da Gama, fica perto de ser anunciado, e o Vasco finalmente anuncia o terceiro reforço para a sequência do ano. Vasco anunciando o zagueiro, contratação muito polêmica, e o Vasco segue aí no mercado. Vai trazer mais reforços aí. A gente vai passar a atualização de tudo num dia que o mercado foi agitado não apenas para a chegada de jogador, mas a gente tem a confirmação de saída de jogador vascaíno. Inclusive proposta recusada aí pelo PH. Mas o Cincinnati da MLS promete vir forte com uma contraproposta. A gente vai falar muito sobre essas situações no dia que Pedro Paulo quebrou o silêncio. Pedro Paulo, pela manhã, comemoração de aniversário do Vasco da Gama, na Alvorada, fez um mini discurso, vamos dizer assim. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Todas as informações com fonte a partir desse momento para você. De forma imediata, vamos ver o discurso de Pedro Paulo. Pedro Paulo, no vitimismo de sempre, naquela hipocrisia, pregando união. Vamos ver o que falou Pedro Paulo, presidente do Vasco e o controlador aí da Vasco SAF, para a gente poder comentar. É uma oportunidade aqui, mesmo que cedo e rápido, que eu acho que é oportuna. O Vasco vive um momento que nós, como instituição, precisamos nos unir. Eu acho que já passou da hora da gente entender que o bem maior é o bem, é o Vasco. A gente está numa luta que todos sabem de reconstrução do clube. Não é fácil. Todos sabem como todos nós aqui encontramos o clube. E o nosso objetivo é reestruturar o clube de todas as formas. Com governança, com boa administração, com profissionalismo, mas mais do que tudo, com um sentimento de união e de amor que eu sinto que falta internamente. A gente está numa busca realmente diária por uma reestruturação completa do clube. É um trabalho que às vezes não é perceptível para as pessoas, porque é muito interno, mas é um trabalho árduo, duro e com o objetivo de reconstruir. Obviamente que a gente não vai conseguir dar uma resposta positiva em todas as áreas, mas a honestidade, a integridade, a luta, ela tem acontecido de forma diária. Então, hoje estar à frente aqui, representando todos vocês, é uma responsabilidade enorme, principalmente o torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Poderíamos estar aqui hoje um pouco mais felizes se nós tivéssemos conseguido uma vitória ontem, que o futebol é o que comanda tudo isso. Mas eu acho que o importante é o projeto e o processo que a gente vai ter que passar para reestruturar e botar o Vasco no seu devido lugar. Então, nós não podemos deixar de comemorar o aniversário do Vasco, que é o mais importante, tá bom? E vamos puxar um casaco. Aí você vê a mesma conversa de sempre, fiada, o mesmo vitimismo, a mesma hipocrisia. O que Pedro Paulo fez para fazer com que o torcedor do Vasco ficasse unido? Montou time forte? Chamou os outros agentes políticos para pacificar o clube, para acabar com a guerra? Não fez nada disso. É uma hipocrisia, um blá blá blá, no dia que o Vasco da Gama completou 127 anos de existência.
Um dia que o mercado da bola também foi muito agitado, aí com saída de jogador, né, foi confirmado o Luiz Gustavo deixou o Vasco da Gama. A gente coloca aqui para vocês, o acordo com o Bahia está sacramentado. O Luiz Gustavo viajará nos próximos dias. Negociação aí na casa de 5 milhões e meio de euros, cerca aí de 35 milhões de reais, e o Vasco fica com 25% ainda dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. Para mim, eu vou falar uma coisa, uma grande vergonha um jogador de seleção de base, o Vasco vender por esse preço. Mas o Diniz está contente, acho que ele está achando muito legal essa situação. Por quê? O que o Diniz tem a ver com isso, Laureano? Ontem a gente acabou com uma dupla de zaga que tinha um lateral esquerdo improvisado na zaga, que era o Vitor Luiz, e um volante improvisado na zaga, que era o Hugo Moura. Então, não deve servir para o Vasco o Luiz Gustavo. Pois bem, a gente também vai falar aqui de outro zagueiro que está deixando o gigante da colina, tá? Maurício Lemos, de Malas Prontas, tem proposta aí de times aí da Argentina e do Uruguai. Maurício Lemos aí que durante os 2 últimos jogos nem relacionado foi, não está mais nos planos do Fernando Diniz. Uma contratação onde o departamento médico do Vasco contratou, Pedrinho deu o aval para contratar um jogador bichado para o Vasco da Gama. Bom, a gente fala aí agora sobre a situação do lateral direito da seleção, está lá na pré-lista de convocação, PH, que fez muita falta ontem no jogo, e o Cincinnati hoje, hein? Formação do GE, o Cincinnati fez uma proposta de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões e meio de reais, para levar o atleta. O Vasco recusou prontamente. Segundo informações que a gente acaba de receber, o atleta está muito feliz no Vasco da Gama com a convocação, quer continuar no Gigante da Colina. No entanto, a gente sabe aí que essa diretoria está em liquidação e que, verdadeiramente, o Cincinnati, clube que levou o Luca Oreliano, vai fazer uma nova proposta aí para o Vasco da Gama. Bom, vamos para o setor de zaga, porque com tantos zagueiros deixando assim o Vasco, né? Ontem tinha saído 3 situações aí. Uma delas do zagueiro Joaquim, jogador lá do Tigres, e hoje o empresário do atleta, o representante, disse, né, que não recebeu contato do Vasco. O representante disse ali que, se porventura os clubes cheguem a um acordo, seria um prazer jogar no Vasco da Gama. E o Tigres também estaria pedindo ali cerca de 12 milhões de euros, 76 milhões de reais pelo jogador. Portanto, não tem como vir. Bom, a gente agora fala aqui do Ademar Lopes, porque o Ademar Lopes está lá na Inglaterra, está assistindo o jogo lá do Crystal Palace, que está acontecendo nesse momento. A gente sabe que ele tenta a contratação do zagueiro Luizão, tá? E a gente também teve conhecimento aí sobre a situação do Matheus França. 2 situações para poder passar para vocês. Ó, o empresário de Matheus França está lá na Inglaterra, reunido com o Ademar e com os representantes do Crystal Palace para acelerar o processo de negociação com o Vasco da Gama.
E outra, já está estabelecido, o jogador vai ganhar 1 milhão por mês aqui no Vasco da Gama, tá? E a gente já para aqui também para poder falar sobre Robert, rapaz, Renan, jogador lá do Zenit, que estava aprimorando sua forma física no Ceilândia, lá de Brasília. Abraço para o meu amigo Vascaíno Cerrado, né? E a gente coloca aqui para vocês o jogador chegando com empréstimo, opção de compra. O jogador já viaja na quinta-feira, perfeito, hoje, no caso, e amanhã ele já vai fazer exames médicos. Então, o Robert Renan é bacalhau, mas para mim é um zagueiro para compor elenco, tá? Minha humilde opinião. Deixe nos comentários a sua opinião. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!